Olá, boa noite. Vamos dar início agora ao segundo encontro desse Seminário Nacional de Língua de Sinais. Vocês conseguiram refletir bastante coisa ontem, ficaram aí com as reflexões. Hoje a gente vai falar de um tema também bem relevante, com uma palestrante que vai apresentar um tema maravilhoso para vocês. E hoje, então, a gente tem mais uma palestra com a professora Vanessa. Agora são 6h30 e o tema que ela vai trazer para a gente conversar é sobre a educação de estudantes surdos, que é um tema muito relevante para todos nós. Na relação com o intérprete educacional, como que essas questões se dão entre intérprete, aluno, professor, e também retomar a importância do professor surdo na escola, dessas mediações, como que o professor surdo se relaciona aí dentro da escola, no AEE. A professora tem experiências com a língua de sinais, com a interpretação, e vai poder contribuir aí com os nossos conhecimentos. Antes eu queria dar um aviso para vocês. Hoje a gente vai ter essa palestra, depois das 9 a gente vai fazer então um sorteio de um livro e vocês vão poder usar esse material para o conhecimento de vocês. Esses livros que vão estar sendo sorteados, a gente espera que aprofunde aí o conhecimento de vocês e a gente vai sortear. Vocês vão aí marcando, por favor, e aí a gente vai sortear 2 livros. Né? Um de tradução e interpretação, vou mostrar para vocês. E outro livro, Estudos Linguísticos da Língua de Sinais, vou mostrar para vocês. Espero aí que vocês ganhem, esperem o sorteio. E agora a gente vai dar início então à palestra com a professora Vanessa e vou falar um pouquinho da formação dela. Ela é formada em pedagogia, com habilitação na educação especial, também é mestre e doutora em educação na Unicamp. Nesse momento, ela é professora da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e vamos dar início, então, à palestra. Eu gostaria de fazer um aviso importante também, que o debate vai acontecer após a fala da professora. Se vocês tiverem dúvidas no momento da palestra, guardem essa dúvida para depois a gente conversar e a professora poder responder. Acompanhem aí, fiquem de olho na fala da professora Vanessa. Olá! É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço ao convite do Everton para essa apresentação, para poder apresentar dados das minhas pesquisas que venho desenvolvendo e que desenvolvi no meu mestrado e doutorado. É um prazer e é uma alegria falar sobre esse tema tão importante e que precisa realmente ser aprofundado, debatido, a questão da tradução e interpretação no ensino. A minha formação inicial é em pedagogia, em educação especial. Atuei bastante tempo como intérprete, tanto no ensino de crianças surdas, na educação básica, como no ensino superior. Então, eu tenho essa prática aí da interpretação educacional, eu tive essa experiência. E nesse momento eu vou mostrar para vocês, para a gente poder conversar, a gente poder debater um pouquinho, e vocês podem depois encaminhar perguntas, para a gente fazer um bate-papo mesmo sobre a interpretação educacional, né, para estudantes surdos. Hoje eu sou coordenadora atualmente do curso TIUSP, no estado de São Paulo, na cidade de São Carlos. Eu estou atuando aqui na coordenação do curso TIUSP, na UFSCar, né? Universidade Federal de São Carlos. E nesse momento eu atuo então como na coordenação desse curso, que a gente chama de TIUSP, que é o curso de tradução e interpretação em Libras português, voltado à formação de pessoas, né, de intérprete para atuar com o público surdo. Então, é importante a gente saber também da distinção. A gente tem cursos que formam intérprete em cursos de bacharelado e cursos, né, voltado aí, letras, libras, bacharelado e cursos mais livres de tradução. Mas é importante a gente pensar agora, nesse momento, sobre a formação
né, desses cursos e como esses cursos têm tratado as questões de ensino, quais os limites, as questões do intérprete no campo da educação. Então a gente vai falar desses limites. Esse tema é um tema polêmico e que gera bastante dúvida em relação à atuação do intérprete, gera angústias, né? O intérprete atuando, ele tem essa angústia do que eu devo fazer, como eu devo me posicionar, o que a escola me pede, eu devo fazer? É parte do meu trabalho? Não é? Qual a minha função dentro da escola, da sala de aula? Eu devo ensinar o aluno? Eu tenho que produzir material? O que eu devo fazer como intérprete atuando no contexto educacional? Essas questões também se colocam no ensino superior. Como intérprete no ensino superior, o que eu devo fazer? Quais os limites da minha atuação? Então é importante a gente traçar esses pontos para o debate. Em sala de aula, quais são as questões que estão imersas na sala de aula? Eu tenho visto em pesquisas que tenho desenvolvido dentro da escola, qual é, né, essas inquietações dos intérpretes e desses intérpretes que já atuam no sistema educacional e que vivenciam problemas, né, cotidianos ali, e eu pontuei aqui, estou trazendo para vocês algumas das questões recorrentes que são colocadas como angústias, né? Então, em relação os intérpretes têm colocado, qual é a minha função efetiva? Eu atuo também na parte do ensino ou eu só devo traduzir e interpretar? Porque em alguns momentos parece que os professores, eles demandam do intérprete a responsabilidade com o ensino do aluno surdo, e isso é complicado. Então, quais são as tensões que a própria inclusão traz na questão da atuação do intérprete? Porque o intérprete, ele não tem formação para ensinar, mas a própria inclusão traça alguns limites e uns limiares entre a tradução, interpretação e as práticas de ensino. Não tem como separar o processo de aprendizagem do aluno surdo, e essas questões trazem limitações e que a gente precisa pensar. Então, muitos intérpretes colocam isso como angústias no dia a dia. Alguns intérpretes apontam, e quando eu sou contratada a interpretar e o aluno surdo que eu vou acompanhar, ele não sabe a língua de sinais. Eu tenho esse contrato para acompanhar, para interpretar, né? E o aluno não sabe a língua de sinais. Esses são problemas que também aparecem nesse contexto. Eu, de fato, preciso ensinar o aluno surdo, eu tenho comprometimento com a aprendizagem do aluno surdo, e quando os conteúdos são complexos e eu não tenho conhecimento acerca desses conteúdos, eu tenho até fluência na língua de sinais, né? Os intérpretes colocam, eu tenho que fazer essa mediação entre línguas, mas quando um conteúdo é muito complexo e eu não tenho ideia sobre isso, ou interpretar uma aula de matemática, eu aponto para a lousa, eu aguardo o aluno olhar os números, depois eu interpreto. Essas questões da interpretação que envolvem e que não são fáceis, que os intérpretes colocam e que não são fáceis, né? E que lidar com essas questões no dia a dia. Então é importante criar uma parceria com o professor regente para que as trocas no cotidiano na sala de aula se resolvam. E essas são preocupações que a gente tem que ter quando a gente fala de interpretação educacional. Em que momento o intérprete se faz presente na educação de surdos, né? Isso é importante a gente colocar. O decreto 5626, a legislação de acessibilidade, né? Ela vai falar da importância da formação de intérprete, da importância de ter um intérprete, que é direito do aluno surdo à acessibilidade linguística, mas o decreto também coloca que a educação infantil, a educação de crianças e o ensino fundamental de 1º a 5º ano não é para se ter intérprete, porque nesse espaço a gente tem que ter o professor bilíngue. Então, nesses espaços da educação infantil, 1º a 5º ano, a atuação é feita pelo professor bilíngue. O aluno muitas vezes não sabe a língua de sinais, então como o intérprete vai atuar nessa mediação entre línguas se o aluno não sabe a língua de sinais, né? É importante se ter essas questões, mas todas as prefeituras, as escolas já têm professores bilíngues, não é a realidade. A gente ainda vê intérprete atuando nessas idades educacionais, né? E a gente vê também no estado de São Paulo, a gente tem uma nomenclatura de
professor interlocutor, então, ou professor intérprete, são questões, né, que tipo de contrato está sendo feito, e principalmente nesses anos de ensino, tem sido colocado professores interlocutores, mas efetivamente eles não se colocam como professores bilíngues, eles atuam como intérprete educacional. Então, como a gente lida com essas questões de primeiro a quinto ano, que não é para ter intérprete, mas muitas vezes eles estão lá. Como que o intérprete vai lidar com as questões, né, dessa natureza? Falta uma política bilíngue efetiva que não coloque o intérprete nesses anos educacionais, mas isso ainda acontece. Então, retomo, né? Não é para se ter intérprete na educação infantil e nos anos iniciais de primeiro a quinto ano, é para a gente ter professor bilíngue. Então, efetivamente, o intérprete ele deve atuar após o sexto ano, do sexto para frente até o ensino superior. E aí, diante dessa realidade, como pensar a formação de intérpretes para atuar em cada um desses níveis de educação, na educação básica, que conhecimentos aprofundados o intérprete tem que ter, em relação à questão da relação com o professor, quais são as relações no ensino superior. Então, trabalhar esses detalhamentos na formação é importante. A minha pesquisa de doutorado, no momento do meu doutorado, eu fiz coleta com 25 intérpretes, né? Também ouvi opinião de alunos surdos que vivenciavam momentos de atuação de inclusão, em situações de inclusão, e professores também que falando sobre esse espaço. Então eu reuni esses intérpretes, né, que já tinham experiências de um longo tempo aí na interpretação. Eu queria saber como que era a contratação que eles tinham, que nome era dado para sua contratação. Era colocado na carteira intérprete ou professor? Que tipo de contrato era feito? Porque a questão de contrato mostra os limites e também as distinções salariais, né? Então, isso mostra quais são os locais, a atuação desse intérprete, se ele está sendo colocado como uma atuação pedagógica ou mais administrativa. Essas áreas, né, ajudam a gente a entender. Um educador, alguém que atua na área pedagógica, ela tem o direito no seu salário de ter o auxílio remunerado de organização dos sábados e domingos e o tempo de preparo. Então, muitos intérpretes no cargo administrativo não têm isso, mas o intérprete também precisa se organizar anteriormente, pensar aí, estudar e fazer momento de estudo prévio à atuação interpretativa. Então, isso também contaria como questões pedagógicas. Quando o intérprete está colocado na área administrativa e não na pedagógica, ele não se considera o tempo preparo para a atuação da interpretação educacional. Então, eu não estou dizendo que o intérprete ele é o professor ou tem que ter a função do professor, mas o intérprete educacional, ele é diferente do intérprete de conferências, diferente da atuação do intérprete na área da saúde, né? São esferas diferentes. O intérprete educacional, ele precisa se envolver com o processo de aprendizagem do aluno, ele precisa se relacionar com o professor para poder avançar. E as questões de contratação, elas são importantes, inclusive para a gente avançar nessas, tanto na questão salarial, quanto nos desdobramentos interno à escola. Então, é importante apontar essa contextualização no cenário educativo, da interpretação. Na minha pesquisa, na entrevista, eu queria também apontar se os intérpretes sentiam diferenças da sua atuação no contexto educacional e em outros contextos de interpretação. A maioria das respostas que eu tive foi que sim, né? Porque tem questões de vocabulário refinado, também nos níveis de ensino que atua, a relação com o aluno, se eu estou atuando de sexto a nono, como é o contato, né, desse aluno que iniciou, às vezes ele teve um contato tardio com a língua de sinais. Então, eles me apresentavam questões desse universo e as diferenças de trabalho no campo da educação, na educação básica, no ensino superior, para a gente pensar os específicos da formação de intérprete para cada etapa educacional. Então, isso é importante a gente apontar, né?
Também eu questionei se sentiam as diferenças aí de atuação educacional em outras áreas. Eles diziam que sim, né? Que no ambiente educacional é importante ter uma afinidade com o aluno surdo. Esse contato diário com o aluno surdo vai ajudar, inclusive, a pensar como professor o processo de avaliação desse aluno, porque o intérprete acompanha diariamente o estudante no processo educacional, na sala de aula. Às vezes o intérprete sabe dos problemas e das limitações de avaliação do estudante, o professor encaminha uma avaliação que o intérprete percebe que há problemas aí. Às vezes o aluno vai responder em português e ele não consegue colocar tudo que ele aprendeu na língua de sinais, o intérprete percebe que o aluno conhece mais e que trava por conta de ter que ser na escrita do português. Então, esses elementos da aprendizagem, essa relação cotidiana do intérprete com o aluno, que é diferente de outra área de interpretação, eu não vou lá, interpreto e depois eu vou embora e não tenho mais contato com esse aluno, né? Existe um contato cotidiano, diário com esse estudante que cria um laço afetivo até para a aprendizagem. E isso é importante apontar. Eu estou mostrando uma imagem para vocês de uma sala de aula, de uma das salas de aula que eu investiguei no meu doutorado, e que era mais ou menos assim que se organizava a estrutura. Isso faz a gente pensar a importância da posição do intérprete, né? E que não tem um lugar específico para o intérprete atuar. O que é melhor? Estar sentado em frente ao aluno, do lado do professor sempre, caminhar enquanto o professor ensina, ou ficar só direto mais próximo do aluno. Essas são questões físicas da atuação do intérprete em sala de aula que também devem ser consideradas, né? Então, a sala, nesse tipo de atuação que eu vivenciei, o intérprete ficava mais junto do aluno surdo, né? Bem próximo, e tinham aí 4 alunos surdos na mesma sala. Então, o intérprete acompanhava aí. Mas, por vezes, nessas visualizações que eu vi, o intérprete, né, tendo experiência na sala de aula, às vezes ele acompanhava o professor mais próximo, muitas vezes usando até a própria lousa para auxiliar na interpretação. Então, o professor dividia um espaço do quadro com a intérprete, claro que não interrompendo a atuação do professor, mas muitas vezes o intérprete precisava ir na lousa para mostrar algumas questões que o professor anotou e que facilita ao invés de ficar fazendo datilologias, né? Então, alguns professores liberam um pedaço da lousa para que essas estratégias interpretativas pedagógicas possam ser usadas pelos intérpretes, né? Mas isso tem que ser dialogado com o professor, né? E então, as estratégias que estão sendo colocadas dentro da sala de aula e que aproximam o intérprete, precisa ter um diálogo, uma relação entre intérprete, professor, regente, para que o aluno surdo tenha um desenvolvimento na aprendizagem. E isso deve ser apontado, esses detalhes, esses pontos devem ser colocados como questão específica para se ter na formação do intérprete voltado para a área da educação, tá? Eu vou apresentar alguns pontos aí que os intérpretes colocavam para mim nas entrevistas em relação à neutralidade. Então, assim, como é difícil não criar um vínculo com o estudante, e também o medo de não fazê-lo dependente da minha pessoa como intérprete. Então, pensar nessas questões, né? A dificuldade que se tem essas questões diárias com um aluno surdo na sala de aula e as inquietações que trazem nessa vida cotidiana. Às vezes o aluno chega na sala com as suas angústias do dia a dia e ele quer compartilhar com alguém que saiba a língua de sinais, e às vezes ele reporta suas angústias para o intérprete, né? Ele está angustiado e isso impacta ele naquele dia e ele traz. Muitas vezes o intérprete pode falar, eu não quero saber, né? Mas como lidar com essas questões que devem ser pensadas dentro da sala de aula? O intérprete está ali diariamente, né? Esse aluno surdo, muitas vezes ele não tem contato linguístico em língua de sinais com nenhum outro aluno ali, se não tem mais ninguém que sabe Libras, né? Às vezes um aluno ouvinte está cansado, ele pode conversar com um par ouvinte ali. Como o surdo fica nessas situações, né? Como lidar com essas questões? Eu preciso lidar com isso ou a gente deixa isso de lado, não considera que essa relação cotidiana e afetiva impacta na atuação interpretativa?
né? Como lidar com essa separação, então, no intervalo? Eu, como intérprete, fico junto com o aluno surdo ou não? É importante que ele também interaja, né, com outras pessoas. São dilemas da sala de aula que eu tenho percebido nas relações e que tem me trazido possibilidades para pensar na formação. A gente não pode deixar isso de lado. É importante a gente olhar para o que realmente acontece e pautar essas questões para a formação de intérprete, né? Os intérpretes muitas vezes falam assim, eu por vezes auxilio o professor na sinalização para que o professor consiga em algum momento se direcionar diretamente ao aluno surdo, né? Então ter essa interlocução entre professor e aluno faz parte do processo interpretativo, enquanto intérprete educacional, eu tentar criar pontes relacionais entre professor e aluno, entre os outros alunos, né? Isso gera uma afetividade para a aprendizagem de um outro modo. Essas interações do dia a dia, né? É como se fosse uma panela, tá fervilhando tudo isso no cenário educacional e tanto na educação básica como no ensino superior, e a gente tem que pautar essas questões, né? No meu doutorado também, eu trouxe algumas considerações mais filosóficas sobre a questão interpretativa, a tradução e interpretação do intérprete no campo da educação, para discutir qual a função do intérprete, né? Para além da questão desse papel muito frio, só que vai transpor de um lado para o outro, uma língua para outra, sem se relacionar afetivamente, né? Como se fosse algo instrumental. Eu tenho chamado de posição mestre. Esse é um conceito que eu usei no meu doutorado e que não significa dizer que o intérprete ele está descartando que o professor tem a sua responsabilidade, assumindo a responsabilidade do professor, não é isso. Mas é evidenciar que no cenário educacional, o intérprete também se relaciona nesse fervilhar de coisas para a aprendizagem, porque ele é um sujeito que não é neutro, a gente não apaga o corpo do intérprete e ele está dentro do cenário escolar. Então eu tenho colocado isso, né, essa imagem do triângulo do ensino. O que isso quer dizer? Esse triângulo do ensino, né? Essas interações que acontecem para o processo de aprendizagem do aluno surdo. Então, o intérprete ele tem uma função pedagógica também, quando a gente está falando no campo da educação. Pedagógico não quer dizer ser professor, mas que ele tem uma relação, que ele produz um processo importante também para o aprendizado do aluno surdo. Nessa relação triangular, a gente vai vendo assim que o conteúdo ele vai ser construído como nessa relação triangular. Muitas vezes o professor está falando alguma questão específica e o intérprete percebe que o aluno não conseguiu avançar nesse conteúdo que está sendo colocado e ele não fala exatamente o que o professor está dizendo, mas ele produz uma interação entre ele e o aluno para a efetividade da aprendizagem. Por vezes, né, isso que eu tenho chamado de uma relação pedagógica. Mas a gente tem que lembrar que isso evidencia na área da educação, né? Pensar as questões interpretativas e metodológicas que fazem parte da própria interpretação. É importante que a formação do intérprete educacional leve em consideração essas questões, né? Por vezes o aluno nessa relação triangular tenta se relacionar diretamente com o professor, sem a presença do intérprete. A gente pode ver essa ponte de comunicação e é importante que o intérprete estimule também a relação do aluno com o professor, né? E por vezes o intérprete o intérprete precisa se direcionar diretamente com o professor para tirar uma dúvida que ele mesmo, enquanto intérprete, está tendo para acompanhar esses processos. E esses são cenários desse triângulo da aprendizagem, né? Em relação, em 2015 a 2017, nesse período, eu fiz uma pesquisa com financiamento da FAPESP. Nessa pesquisa,
eu fui observar as práticas interpretativas de sexto a nono ano, as dificuldades, né, da interpretação educacional nesse âmbito do ensino aí, da educação básica, e para que isso me ajude a pensar também a formação dos intérpretes no curso TIUSP, como professora da formação de intérprete. Eu tenho usado recorrentemente conceitos da filosofia, trabalhado com Michel Foucault, Gilles Deleuze, são autores que eu trabalho. Tenho trabalhado com assessoria em algumas escolas públicas inclusivas, né? E a gente produziu um livro Escola e Diferença, falando de experiências do trabalho de escolas bilíngues inclusivas, trazendo debates da educação bilíngue e também da interpretação. Eu deixo a imagem para vocês. E vou mostrar então alguns resultados dessa pesquisa que eu fiz com a FAPESP, elementos que ajudam a gente a pensar sobre a formação do intérprete. E vou trazer esses resultados da pesquisa entre o período de 2015 a 2017, que eu realizei aqui em São Carlos, né, pela UFSCar, sendo professora do curso TIUSP. Então, espero compartilhar aí mais um pouco desses dados com vocês. Falar então a importância de se refletir, de se pensar sobre a interpretação, e que é uma relação face a face. A interpretação educacional ela se dá numa relação face a face, mas a gente não pode esquecer que a tradução também tem que ser colocada e valorizada no momento na educação. A gente tem crescido as discussões sobre isso, produção de material escolar, produções de materiais que vão auxiliar o professor no ensino, realização de traduções para a prova do aluno surdo, né? Então, às vezes, o conteúdo é feito em língua de sinais e, por vezes, o aluno vai ser avaliado no português, e isso pode gerar alguns problemas. E, às vezes, tem escolas que recorrem à prova sinalizada com a tradução dessa prova feita pelo intérprete educacional. Então, esse é mais um dos trabalhos que estão sendo acrescentados aí, a tradução de provas, a tradução de conteúdos da disciplina de ciência, matemática, enfim, essas traduções na avaliação, e que depois o tradutor faz a tradução em português e encaminha para o professor avaliar. Então, a gente tá crescendo esse pensamento, a reflexão sobre a tradução no ambiente educacional, não só a situação face a face, né? Algumas escolas têm construído pequenos estúdios na sua escola, com câmeras, com chroma key, né? Então, construindo um espaço para atuação e valorização da tradução no ambiente educacional, né? Que é diferente a atuação do ao vivo da interpretação e a relação da tradução. É importante trazer esses elementos que diferenciam as duas atividades, né? Tanto para a formação quanto para a atuação prática. Importante destacar a importância da relação do intérprete com o professor, para que possa saber, que o intérprete possa entender que ele tem uma importância na relação da aprendizagem, e que há uma parceria com o professor para adequação de conteúdos, né, estratégias didáticas interpretativas que auxiliem o professor e o aluno nesse processo do aprender, tá? Então, isso deve ser considerado. Então, são elementos que devem ser valorizados para a formação do intérprete, para que a gente deve prestar atenção nesses elementos para a formação, né? Destacando aí essas singularidades da relação da aprendizagem do aluno surdo. Claro que é importante pensar quais são os limites para isso, já que a gente está formando o aluno bacharel, né? No curso na tradução e interpretação, letras, bacharelado ou tradução e interpretação livre, a formação é em bacharel, mas a gente sabe que mais ou menos 90% da atuação profissional do intérprete tem se dado no campo da educação, né? A gente tem outras atuações televisivas, midiáticas, culturais, mas ao final, né, da formação aqui no nosso curso TIUSP, a gente tem visto que os alunos que se formaram estão trabalhando mais no campo da educação. Então, a gente precisa valorizar essa formação. No TIUSP, a gente tem essa preocupação de disciplinas que envolvam a formação para o campo da educação.
Então, como eu disse, a importância da gente pensar nessas questões de formação do intérprete. No TIUSP, a gente tem disciplinas que tratam conteúdos específicos do campo da educação, né? Então, no TIUSP, aqui na UFSCar, no curso de formação de intérprete daqui, a gente tem disciplinas que se voltam a esse campo da educação. Temos 3 disciplinas, né? Então, a tradução e interpretação educacional 1, 2 e 3. São disciplinas que vão olhar para o específico desse trabalho da interpretação no campo da educação. A importância de destacar as diferenças de formação para cada área, né? É importante saber que tipo de contrato eu vou ter, qual a implicação da minha atuação com esse aluno, que desafios os cenários educacionais me colocam enquanto profissional nessa etapa, a educação básica, cada modalidade, né, fazer a contextualização transversal da educação infantil ao ensino superior, né? Para que o intérprete compreenda essas especificidades no momento da sua atuação. Eu dou uma dessas disciplinas do campo da educação e eu tenho trabalhado, o primeiro momento que eu trabalho com os alunos é essa reflexão sobre o cenário, sobre as questões da inclusão e apontando também essa relação do aluno que entra para a escola, mas não tem um conhecimento ainda da língua de sinais por conta das questões de aquisição de língua tardia, né? Então, embora a gente saiba que é importante ter o pedagogo bilíngue nos anos iniciais, em alguns momentos, em programas de escolas municipais bilíngues, algumas disciplinas, mesmo tendo o pedagogo bilíngue, o intérprete atua, né? Então, por exemplo, na educação física, em disciplina aula de artes, e fazendo materiais com contação de história. Então a gente precisa trazer esses elementos. Como fazer uma interpretação para a criança? Que tipo de contação de história? Como que eu tenho que mostrar minha expressividade, uma sinalização mais pausada, um uso mais gestual? Como que eu vou fazer essa filmagem fundo? Coloco elementos do português, amplio mais imagens para facilitar a interação com o público infantil. Então, essa disciplina que eu ofereço, a gente trabalha também com a produção de material escolar e produções de materiais didáticos para a educação infantil e anos iniciais, 1º a 5º ano, né? Pensando nos aspectos pedagógicos da interpretação, né? Então, é importante a gente saber que há uma pedagogia da interpretação. Como que a gente adequa um material didático em português para a língua de sinais? Que elementos devem ser colocados? Os alunos precisam refletir sobre isso nas disciplinas que tratam sobre as questões educacionais, né? Também a questão dentro da escola, como a gente vai fazer, é importante encaminhar os alunos para a realidade. Então, eu sempre levo os alunos nessa disciplina para conhecer a realidade da escola. Interpretar para adulto é muito diferente de interpretar para criança, que às vezes não está focando no que você está fazendo, né? Não tem tanto conhecimento ainda linguístico. Então, é importante que o aluno tenha contato real com esse cenário. A gente tem possibilitado atividades para promover esse encontro dos estudantes com o público infantil, né? Pode passar, por favor, obrigada, esse slide mesmo. Esse tema mostra essas diferenças. Eu gostaria que vocês se atentassem, nesse momento que a gente está conversando, das diferenças, então, que a gente tem em cada área que há a interpretação. Elas não são coisas iguais, existem especificidades aí que devem ser pautadas e para a gente trazer a importância dessa formação interpretativa aí, né? Então, vou trazer alguns elementos aí dos resultados da pesquisa que eu apresentei para vocês, né? Resultados que apareceram em relação à posição do intérprete, a importância dessa movimentação do intérprete a favor da aprendizagem do estudante, né? Então, por vezes, está mais próximo do estudante, algumas vezes há a necessidade de estar mais próximo da lousa, se isso for visualmente melhor para o aluno, né? Essa disposição móvel do intérprete na sala de aula é importante a ser pensada, isso aparece nos dados da pesquisa que eu fiz,
né? Por vezes o intérprete está mais próximo do professor e algumas vezes o intérprete está mais próximo do aluno, ele se dirige, faz apontamentos no seu material, né? Então não dá para a gente criar um único modelo de atuação interpretativa sobre a posição do intérprete na sala de aula. Outra coisa importante que aparece como resultado da pesquisa é a relação desse com o professor, né? Não pode descartar que o intérprete e o professor, eles devem se relacionar para melhor oferecimento dessa acessibilidade linguística. Não dá para ter uma posição fria, né? O intérprete, ele tem um processo dessa afetividade para o processo do aprender, né? Que envolve a afetividade. É importante colocar isso. Parece engraçado, né? Mas a gente tem que falar, né, que precisa ser fluente para interpretar. Parece engraçado, mas não é. Porque eu tenho visto muitos intérpretes atuando como intérprete, mas que não tem fluência na língua de sinais. Sabe como eles fazem? Mostram aqui, olha, para o aluno, veja aí, aponta, fazendo apontamentos no livro, na lousa, mas não tem uma fluência na língua de sinais. Então, a gente parece que não precisa ser retomado, mas é um ponto importante. O intérprete, ele precisa ter um conhecimento profundo, ele precisa ter uma fluência na língua de sinais para atuar como intérprete. Eu quero deixar uma dica também, né? Eu não tenho que me responsabilizar nada sobre o processo da aprendizagem, as questões pedagógicas do aluno surdo. Quem tem que ver isso é o professor, isso é um problema do professor com o aluno, né? Se o aluno não está entendendo, se o professor não está ensinando, né? Eu sou intérprete e não tenho nada a ver com isso. Mas veja, eu vou retomar. Chama intérprete educacional. A gente tem uma adjetivação da atuação do intérprete na educação. E se ele está na educação, ele tem questões e comprometimentos com essa educação, sim, né? Faz parte do intérprete perceber os elementos de conteúdos que não estão sendo suficientes e trazer para o professor. O professor não sabe a língua de sinais, ele não consegue chegar até isso. Eu tenho o meu salário, eu tenho uma responsabilidade profissional com esse processo todo, né? Então é importante a gente perceber esses elementos. E eu queria destacar que o percurso, né, o percurso do aluno, se ele já teve contato anteriores com ambientes bilíngues e ele já tem um conhecimento da língua de sinais, foi verificado que a relação com o intérprete se dá mais fácil. Porque quando o aluno entra sem saber a língua de sinais, o intérprete tem que fazer, muitas vezes, é muito difícil, eles falam que eles até transpiram de dificuldade para se relacionar até que o aluno aprenda a língua de sinais, enfim, esse é um desafio. Então, as experiências e a trajetória anterior de escolaridade do aluno surdo tem uma repercussão positiva, né? Reflete na posição positiva com o intérprete. Então, se o aluno veio de experiências bilíngues nos anos iniciais, do sexto ao nono ano, quando a gente efetivamente vai ter o intérprete, isso melhora, né? Não é a primeira vez que o aluno está vendo a língua de sinais, né? E também em relação aos conteúdos. Os alunos que vieram de trajetórias anteriores bilíngues, eles mostram sucessos escolares melhores, o que mostra a importância da Libras na educação dos surdos, né? Essas experiências anteriores também, né? Então, retomo, de primeiro a quinto ano, se estavam em cenários bilíngues, se já teve disciplinas aprendendo em Libras, essas experiências anteriores facilitam para que não seja um primeiro contato com a língua de sinais. E aí retomo, acho que é importante retomar a importância da educação bilíngue desde os anos iniciais aí da vida da pessoa surda. Nessa pesquisa, vou mostrar para vocês algumas das respostas dos intérpretes, né, que eu colhi nesse processo de pesquisa, para que vocês percebam alguns elementos, né? Então, alguns intérpretes me diziam que a relação com o professor, eu perguntei, né, se a relação era normal, como se dava a relação com o professor regente. Os intérpretes diziam assim, que depende. Tem alguns professores que se relacionam super bem, que aceitam dicas, né, para o processo aí educacional, mas tem professores que são mais resistentes a essa relação com o intérprete. Quando há uma relação facilitada,
o processo de interpretação é mais fácil daquela disciplina, porque o intérprete, ele tem informações anteriores. Isso reforça a importância da parceria do intérprete com o professor. Quando o professor ele encaminha antes material, ele se encontra com o professor antes, o intérprete e o professor tem um encontro para pensar a elaboração da aula, isso facilita, porque o intérprete ele não vai ser pego de surpresa, ele não sabe do que vai acontecer, né? Isso são elementos para a interpretação de um modo geral. Há uma organização contínua com esse professor, e isso também a gente tem que destacar, que isso eu tenho chamado de um processo pedagógico da interpretação. Esse acompanhamento pedagógico, essa preocupação com o desenvolvimento do surdo no âmbito que ele estiver estudando, né? E não é ser professor. Então, eu vou mostrar alguns dados ainda da pesquisa. Eu quero que vocês percebam como se dá essas questões da inclusão, da perspectiva inclusiva. Quando o aluno vem de experiências bilíngues anteriores, como a gente disse, a perspectiva inclusiva bilíngue se dá de um modo melhor e o intérprete consegue acompanhar melhor, né? E os intérpretes disseram que sim, que eles percebem essa relação, né? E aí eu vou destacar uma experiência aí na proposta bilíngue, porque os surdos, esse foi um destaque, os surdos que vieram de experiências anteriores bilíngues, eles tiveram um maior relacionamento com o intérprete. Estou mostrando aí o exemplo da G, né, que é uma aluna surda, que aí no exemplo do slide vocês podem ver, o intérprete destacando que é uma aluna sinalizadora, fluente em língua de sinais, que veio de experiência bilíngue e que ela tem um desenvolvimento conceitual do conhecimento escolar muito bom, positivo em relação a outros alunos que estão na mesma série, surdos e ouvintes, né? E isso mostra, tem aspectos, né? O intérprete diz que acha que esse destaque da aluna se dá pelo conhecimento da linguística e pelas experiências bilíngues que ela vem para ter contato ao conhecimento. Porque se os alunos, né, entram sem um conhecimento da língua de sinais, fica difícil avançar aí nos conteúdos curriculares, né, da própria escola. Então, essa afirmação mostra pra gente a importância da política bilíngue ser efetivada, né? E os intérpretes, né? Esse intérprete específico disse, nossa, como é interessante, ele me disse assim, que o contato da língua de sinais, essa estudante surda é muito fluente na língua de sinais e que parece que esse conhecimento linguístico, essa experimentação do ser surdo facilita o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, né? Ele relata, então, que parece que esse é um dado importante, relevante. E para a gente é significativo apontar isso. Vou apresentar aí, né, esse dado ainda da intérprete G, destacando que, então, ela consegue 9, e aí o intérprete fala, ela conseguiu 9, quase 10. Teve um erro muito simples, né? O professor quis valorizar esse pequeno erro para mostrar, porque a aluna é uma aluna muito boa. E aí, eu, enquanto intérprete, falei, nossa, mas ela conseguiu ir melhor. Sendo surda, ela foi melhor, ela conseguiu nota melhor do que os alunos ouvintes. Como? Né? Então, nessa fala, embora seja algo bem positivo, a gente pode destacar que essa admiração ou esse estranhamento, esse susto que se leva, é porque a gente muitas vezes ainda não consegue acreditar, me parece que a gente ainda duvida que a língua de sinais ela é suficiente para produzir conhecimentos escolares, né? Que por meio da língua a gente pode produzir conhecimentos escolares. E isso mostra que sim, né? A experiência da G nos mostra que os alunos com trajetórias anteriores e experiências linguísticas positivas têm um desempenho muito interessante. E isso reforça a importância da gente defender a escola bilíngue, né? Então, agora eu passo algumas imagens mostrando posições variadas aí do intérprete no cenário escolar. É uma escola inclusiva bilíngue, como disse, né? Aí nas salas de aula, mostrando, então, nessa primeira foto, a gente vê a intérprete mais próximo do professor regente. Ela tá ali porque é uma aula de matemática e ela quer usar do quadro para mostrar o número durante a sua fala, né?
Ali a gente tem os 4 surdos que eu comentei. A gente vê aí numa outra imagem que é de avaliação, na segunda imagem, um intérprete mais próximo do aluno, fazendo a interpretação das questões que estão em português para o aluno ir respondendo. Então, às vezes, esse movimento do intérprete, deslocamento para ele se aproximar individualmente do aluno surdo que o recorre, né? E que faz parte aí desse estabelecimento pedagógico e a confiança, inclusive, do professor, que o intérprete não vai passar resposta para o aluno, mas que ele está fazendo uma interpretação das questões, né, das dúvidas que aí são pontuais linguísticas. Então, é importante mostrar aí uma outra aproximação do intérprete, né, então, não precisa estar sempre junto ao lado do professor, mas o intérprete que escolhe nesse momento está mais próximo do aluno, fazendo apontamentos no próprio material do aluno para facilitar aí a relação interpretativa, né? E essas questões de acessibilidade para o surdo é importante ser pautados quando a gente fala de inclusão, mas a gente não pode dizer que a inclusão ela é só acessibilidade física, organização do espaço ou colocar o intérprete na escola. É importante ter uma mudança curricular, importante valorizar a formação diferenciada para esses profissionais que atuam nesse espaço inclusivo, tanto do professor quanto do intérprete, um aprofundamento, né, desse currículo bilíngue que precisa ser revisto. E senão a gente vai manter os limites, né? E é importante que a gente olhe para essa formação trazendo as especificidades de cada área, né? Para finalizar, eu já estou indo às considerações mais finais aí da pesquisa, vou fazendo esse fechamento das considerações do trabalho e que também ajudam a gente a pensar sobre a formação do intérprete, né? Aspectos agora que eu vou trazer principais quando a gente fala da questão da língua, né? O que esse intérprete tem que... É importante trazer para a formação e o intérprete educacional tem que saber. A importância da fluência da língua de sinais, né? Isso é colocado, porque... E se for trabalhar com criança, não pode ser, o intérprete que trabalha na educação infantil, a criança não sabe muito língua de sinais, eu vou colocar um intérprete mais ou menos, né? O famoso meia boca. Não, esse profissional, ele vai servir de modelo para essas crianças. Essa criança que está se apropriando da língua, ele vai ser modelo linguístico. Então, isso a gente precisa se preocupar muito mais com isso. É muito pior. A gente precisa ter um bom profissional em todas as etapas, mas na educação infantil isso é importantíssimo. Outro aspecto, né, pra gente colocar que sobre a formação, que a minha pesquisa mostra, né, que as trajetórias anteriores, né, com o contato da língua de sinais previamente, as experiências bilíngues, elas facilitam a relação da interpretação nos anos em que a gente efetivamente vai ter um intérprete, né? Então, nessa situação, o intérprete ele não precisa ficar fazendo esse ensino da língua, ele pode atuar na interpretação, porque o aluno já vem de uma escolarização em que ele aprendeu a língua de sinais e que ele aprendeu a aprender com a língua de sinais. Então, isso facilita o trabalho do intérprete, né? É também importante destacar de elementos que foram vistos aí na pesquisa, que muitos intérpretes têm atuado como filiado a uma resistência à inclusão que é feita de modo muito precário ao surdo, porque o intérprete ele está junto na luta surda, ele consegue perceber elementos que faltam no cenário escolar, das adaptações que precisam ser feitas, e muitas vezes esses intérpretes vão produzindo essas adaptações para possibilitar uma sobrevivência do surdo na escola, né? Então é importante a gente mostrar essa militância, esse trabalho parceiro com o estudante surdo, né? Trazendo as falhas, é importante que a gente esteja alerta às falhas, criar uma parceria conjunta com a comunidade surda para que a gente tenha avanços, né? Então isso eu destaco aí. Importante ainda destacar essas questões específicas do campo da educação na formação, porque ao se tratar isso na formação, vai gerar uma maior segurança para o intérprete quando ele for ter essas experiências reais no seu trabalho, né? Ele vai ter aí
um conhecimento sobre o que eu posso, o que eu não posso, como me relacionar com o professor, todas essas complexidades que envolvem o cenário educacional e que eu, enquanto intérprete, estou lá dentro sim, eu faço parte e ele vai ter segurança até para enfrentar os dilemas do próprio trabalho. É importante a gente destacar. Também quero destacar, né? Vou voltar aí no conceito que eu trabalhei na minha tese, da posição mestre, que é algo relacional, que está vinculado a esse processo, essa trajetória que o intérprete também participa da aprendizagem do aluno surdo, porque ele faz parte desse percurso que o aluno vai passar. É importante esse diálogo com o professor, essa troca, criar estratégias coletivas com o professor, porque o professor, ele não tem essa formação específica, ele tem uma formação do conhecimento, e o intérprete não tem a formação do conhecimento, mas ele tem conhecimento sobre as barreiras linguísticas e barreiras aí de vida que o surdo teve ao longo da sua formação e que devem ser partilhadas com o professor. É importante ainda discutir essas relações, né? Destacar que são questões distintas aí da interpretação e da tradução, que em alguns momentos a gente tem a atuação de uma interpretação mais simultânea, né? Então, quando a gente fala em modelos de interpretação, porque o intérprete vai fazendo par a par do que o professor está falando, mas a gente também tem momentos de interpretação mais consecutivas, né? Que vão acontecer. É importante saber que há uma questão didático-pedagógico-interpretativa do intérprete, que ele vai pensar nessas adaptações interpretativas para o processo da aprendizagem do aluno, né, que facilita esse contexto educacional. Importante a gente valorizar, estar atento que a interpretação educacional ela tem esse aspecto de trazer a questão pedagógica, esse compromisso pedagógico. Não é só uma transmissão fria, né, como um instrumento que transmite ou que media de uma língua para outra. Embora o intérprete, sim, em sua natureza formativa, ele é uma ponte, a ponte entre duas línguas, culturas, ele se coloca nesse atravessamento entre línguas e culturas, mas no campo da educação, ele também, ao ser ponte, ele está sendo ponte para a aprendizagem. Ele está se relacionando para que o aluno consiga também aprender. E isso tem que ser trabalhado na formação inicial dos alunos que vão atuar como intérprete educacional. De que modo o intérprete vai poder auxiliar, né? É importante o intérprete saber que ele auxilia o professor nessa interação aí com o aluno surdo. Acho que são esses dados que eu queria trazer de importância e fechar agora falando do que é essa ética na interpretação. A ética é eu ser neutro? A ética é eu não interferir em nada? O que eu quero dizer é que a gente tem que olhar as relações éticas em cada situação interpretativa, em cada contexto. Qual é a ética para conferência? Quais são as questões éticas que devem ser valorizadas na área da educação? Então, eu como intérprete educacional, eu tenho uma responsabilidade que me coloca na preocupação de pensar os processos com o professor de aprendizagem para o aluno, né? Porque eu sou intérprete educacional e isso me coloca num lugar de envolvimento com o campo da educação. Então, eu trouxe esses elementos, eu queria muito agradecer esse momento de diálogo e agora me colocar aberta, então, para efetivas perguntas, para que a gente possa fazer uma roda de conversa, dialogar. Eu quero conversar com vocês. Estou contente de estar aqui e importante, eu gosto muito de falar sobre esse tema da tradução e interpretação no campo da educação. Parece que a gente já trabalhou bastante, mas ainda não está resolvido. A gente tem que discutir, conversar para ir abrindo novos caminhos, cada vez mais abrindo possibilidades de desenvolvimento para o surdo na educação, para as crianças, na educação básica até o ensino superior, tá? Então eu agradeço e agora a gente conversa. Espera aí! Não saia! Tem mais! Ainda não acabou! Clique aqui e vamos te passar mais informações e também teremos o debate para que você possa tirar suas dúvidas. É ao vivo, tá bom?
Clique aqui.